Obrigado, vereador. Bom, hoje eu fiquei por último, tenho tempo de 9 minutos, mas assim como o vereador Nivaldo Bogo, também tinha me preparado para falar sobre os dados do Covid. O vereador Marco já fez menção a essas questões todas, né, especialmente com relação aos falecimentos que aconteceram e também ao acréscimo de pessoas, de casos que foram aparecendo. Isso é uma tendência que nos mostra a possibilidade de um contágio mais acentuado com o passar dos dias, né? Nós precisamos, e eu não sou daqueles alarmistas, não sou daqueles que querem colocar todo o foco em cima da doença. Eu acho que nós precisamos ter uma responsabilidade com relação à nossa economia também, porque nós temos que fazer movimentar, e as pessoas precisam sobreviver também, para além da Covid, né? Mas nós não podemos relaxar. Eu acho que agora o mais importante mesmo, aquilo que de mais importante precisa acontecer é que as pessoas continuem com os seus processos de distanciamento social na medida do possível, naquilo que for possível fazer. E uma coisa muito simples e possível de fazer é a utilização da máscara, é a higiene das mãos, é a utilização do álcool em gel nos eventos em que estiverem participando, seja no seu trabalho, seja nas suas compras, seja onde tiver, né? Eu creio que há realmente essa necessidade de que se faça, que se continue esse processo de preocupação com o problema. Nós não podemos nos apavorar a ponto de nos trancafiarmos completamente, nos paralisarmos por causa dele, mas nós precisamos ter realmente muita responsabilidade com relação à responsabilidade pessoal. Se cada um tiver a responsabilidade pessoal e fazer aquilo que tem que ser feito, eu tenho certeza que a gente vai passar muito mais suavemente pelo processo. Por outro lado, hoje no jornal, na hora do almoço, vi que lá em Bombinhas e em Florianópolis, eu não sei, ou em Camboriú, poxa, 2 casas alugadas por gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros estados, fazendo festa, 150 pessoas numa casa fazendo festa, sem nenhum cuidado, sem nada. Eu acho que isso aí é de uma responsabilidade absurda. Então, para a nossa população, o que tem a pedir é: continuemos atentos, trabalhando, seguindo com confiança de que vai passar, de que vai ser outra, daqui a pouco nós vamos estar num outro patamar, num outro nível, mas nós não podemos nos descuidar daquilo que já estamos fazendo, daquela atenção que estamos tendo. É natural que agora, quando aumentarem os números, haja uma maior ocupação do hospital, haja uma maior necessidade de ocupação de leitos em UTI. Isso é natural, estatisticamente é assim, né? Aumenta o número de casos, aumenta o número de hospitalização, com qualquer tipo de doença é assim. Mas, enfim, sigamos e trabalhando e fazendo a nossa parte. Queria falar também sobre essa questão do transporte coletivos Rainha. Eu creio que a participação do Flávio aqui hoje foi muito positiva, né? Não vejo como negativa. Queria dizer que quando nós nos reunimos com o Flávio, acho que foi na sexta-feira ou na quinta-feira, não consigo me lembrar exatamente, e essas sugestões que ele nos deu na última página ali, vereador Ede, né, do que se fazer, de como se poderia fazer, já foi repassada para o Executivo, e já lá eu me manifestei, assim como o vereador Nivaldo colocou, que algumas coisas são muito possíveis de fazer, né? Por exemplo, a antecipação de compra de passe para ser utilizado depois, eu acho que é possível fazer. Eu me preocupo um pouco com isenção fiscal por conta, primeiro, do ano eleitoral, e segundo, por conta de algum tipo de renúncia de receita que pode responsabilizar o prefeito, né? Mas, enfim, são coisas que precisam ser analisadas tecnicamente. Nós não podemos também simplesmente fazer da forma como a gente acha que tem que ser. Eu quero ainda me manifestar com relação às eleições desse ano e a movimentação que está acontecendo tanto no Senado quanto na Câmara pelo adiamento ou não das eleições. O Senado já aprovou a possibilidade, já mandou uma proposta para a Câmara
Federal para adiamento das eleições para o dia 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro. Eu vi uma matéria hoje, o presidente da Câmara falando sobre que ainda não há acordo na Câmara dos Deputados sobre essa possibilidade, sobre essas datas. Eu, particularmente, acho, a minha opinião com relação a isso, e não é de agora, desde há muito tempo, eu entendo que deveríamos aproveitar essa oportunidade e unificar as eleições. Na minha ótica, as eleições deveriam ser unificadas para todos os cargos, nem que houvesse, inclusive, um aumento em vez de 4 anos de mandato, para 5 anos de mandato, sem possibilidade de reeleição, para que o Brasil não parasse a cada 2 anos para uma eleição. Especialmente nesse momento em que nós estamos aí vivendo um momento de muita dificuldade financeira, nós vamos ter um dispêndio financeiro muito grande com essas eleições, além de todo o trabalho que há para que aconteçam eleições ainda esse ano. Então, na minha opinião, mas isso eu com certeza sou voto vencido nessa história, porque não atende aos interesses daqueles que lá estão. Aqueles que estão no governo federal, na Câmara Federal, no Senado, não é interessante para eles esse tipo de situação, por conta das suas possibilidades de obtenção de outros apoiadores quando das eleições municipais acontecem de forma intercalada. Enfim, mas a minha opinião com relação a isso seria essa, que a gente deveria realmente aproveitar essa oportunidade e unificar, fazer eleições gerais de presidente a vereador uma vez só, e aí nos próximos anos você tem para trabalhar, e não a cada 2 anos interrompendo, inclusive, a possibilidade de repasse financeiro para os municípios, de estado para municípios, de federal para município, de federal para estadual, porque tem eleições no ano seguinte. Então, é realmente uma situação que infelizmente, as opiniões não conseguem chegar nesse ponto. E para finalizar, eu queria dizer para o vereador Dagmar, que com relação à sua manifestação da semana passada, achei que foi destemperada, vereador, desnecessária a forma como o senhor falou, mas tudo bem, eu aceito o seu pedido de desculpas aqui, foi público, tanto público foi a manifestação, quanto foi a devida manifestação de desculpas, ok, fique tranquilo com relação a isso. Mas, por outro lado, eu faço parte do Partido do Progressistas. Eu nasci no Progressistas politicamente, desde que eu me conheço por gente, eu faço parte desse partido. É claro que existem problemas e existem dificuldades, mas eu sei também que muito já foi feito pelo partido, muito já foi feito pelos partidos tradicionais que alternaram a governança no município de São Bento, Se há problemas, é claro que há, existem dificuldades que precisam ser enfrentadas, mas eu não posso entender e não aceito que tudo está errado. Aquilo que temos feito, aquilo que procuramos fazer, ninguém, enquanto prefeito, sai de casa de manhã cedo para dizer, eu vou sacanear com o povo de São Bento hoje, não, eu vou sair de casa hoje para fazer uma traquinagem lá na prefeitura. Não vejo dessa forma, de repente, mas a sua manifestação, respeito a sua manifestação, o seu ponto de vista, mas não concordo com ele dessa forma. Acho que muita coisa tem para se fazer, mas muita coisa foi feita nesse governo. Esse governo, na minha ótica, conseguiu desenvolver no município de São Bento do Sul a maioria das ações, pelo menos, daquilo que se propôs em campanha e que se comprometeu com a população de São Bento para fazer. Mas, enfim, seriam essas as minhas manifestações, e encerro assim a minha participação na palavra livre. Senhores vereadores, encerramos a nossa sessão, não havendo mais nada a ser tratado.
Eu agradeço a participação dos senhores internautas, todos aqueles que nos presentearam com a sua presença, né, via internet. Sejam sempre muito bem-vindos. Senhores vereadores, o seu trabalho, né, a sua presença e o trabalho, agradeço pela dedicação, por tudo aquilo que os senhores têm feito, inclusive as divergências são importantes para crescimento, né? Eu encerro essa sessão e convoco-os para a próxima reunião ordinária online, que se realizará no dia 6 de julho, às 19 horas. Está encerrada a sessão.